Olá, mulheres que brindam! E hoje eu trouxe um tema que pode te ajudar muito. Como administrar o seu tempo para colocar novas ideias em prática. E aí, me conta. Você é uma pessoa criativa, tem novas ideias, tem novos projetos a todo momento. O tempo é pouco, um monte de coisa para fazer. Oi, Dila, tudo bem? Bem-vinda! Hoje o tema vem aí para ajudar você. Como que você faz, né? Com tantas ideias diferentes para colocar tudo isso aí em prática. Se você é sozinha, eu tenho uma equipe, mesmo assim, né? A cabeça da gente empreendedora fica fervilhando, né? Eu tenho várias ideias aqui a todo momento. Cada dia ou cada hora uma ideia nova. E aí, como que a gente faz para organizar tudo isso? A gente que é empreendedora, a gente vê possibilidades de crescimento. Em cada coisa que passa na nossa frente, a gente já tem uma ideia, né? Será que se eu fizer isso, funciona? E se eu implementar esse produto novo? E se eu mudar minha forma de entrega para esse outro jeito? E aí, a gente fica tentando colocar essas ideias em prática e muitas vezes a gente ou não coloca ou arquiva ela ali na gaveta por um momento, porque não consegue colocar diante de tantas outras coisas que a gente tem para fazer. E é esse o ponto que eu quero trazer aqui na live. Como administrar o tempo para colocar essas novas ideias em prática. E outra coisa, a gente que é empreendedora, a gente não quer só implementar as ideias novas. A gente quer isso tudo muito rápido. A gente quer ter a ideia, quer implementar e quer já ver o resultado. Né? É assim por aí também? E olha só, a gente que é empreendedora, além de ter muitas ideias, da gente querer tudo muito rápido, né, para ver o resultado, a gente quer fazer a nossa empresa crescer. E a gente sabe que implementando essas ideias, essas coisas que a gente ouve em algumas reuniões com outras empreendedoras, ou numa live, ou vê no post, tem aquele insight incrível, a gente vê possibilidades da empresa crescer. E aí a gente fica em outras palavras, né? Eu, pelo menos, é o que eu me sinto, tá? Que nem uma barata tonta, com várias coisas para fazer, e aí o tempo é pouco. E como que a gente vai fazer? Multiplicar o tempo ou organizar essas ideias incríveis? E aí quero trazer um pouquinho sobre isso, né? Quem tem, assim, uma cabeça muito acelerada, de ficar pensando várias coisas para fazer ao mesmo tempo, eu aprendi uma coisa que eu já coloco em prática na minha vida, no meu dia a dia. Eu não sei, acho que o de hoje eu não sei onde eu coloquei. Você pegar um papel, para quem tem essa criatividade muito acelerada, porque o que acontece? Quem tem muitas ideias novas, ou vê num post ou numa live tem essa ideia, se a gente não anota, a gente esquece, porque na prática é uma ideia atrás da outra que a gente vai vendo em tudo quanto é lugar, né? Empreendedor tem, eu brinco aqui em casa, né, com meu esposo, eu falo, empreendedor é uma espécie de não humano, sabe? A gente vê coisas, tem alucinações o tempo inteiro, né? A gente quer chegar num lugar tão alto, tão grande, que as pessoas acham que a gente é meio doido. Mas se as suas ideias e os seus planos futuros aí para sua empresa, ninguém nunca te chamou de louca porque está pensando grande demais. Alguém já passou por isso aí? Nossa, mas você está pensando grande demais. Mas você está se achando o último biscoito do pacote, que você pode tudo. E quando as pessoas falam isso para você, é porque realmente você tem um sonho que vale a pena. Porque quando você faz uma coisa que ninguém acha que você é meio maluca, é porque às vezes o sonho é pequeno demais, né? O sonho é simplesinho demais. Então, uma coisa que eu aprendi quando a gente vai tendo várias dessas ideias, tá se identificando, né? Gente, empreendedor é uma espécie à parte, vai, da humanidade, vamos falar assim. Eu aprendi, que é só uma dica mesmo, tá? Depois eu vou trazer os tópicos, mas quando a gente tem muitas ideias, eu aprendi a gente fazer um depósito do tem que. Eu aprendi isso com o Jerônimo, né? Honrando a fonte aqui de um dos meus mentores. Então, quando você faz um depósito do tem que, é uma folha ou um caderno que você deixa em cima da sua mesa,
ou do seu lado aí onde você está trabalhando, ou é um bloquinho que você leva junto quando você vai fazer alguma coisa na rua, fazer alguma entrega. E tudo que você vai lembrando que você tem que fazer naquele dia, ou alguma ideia que você vai tendo, ou algum insight de alguma coisa que você ouviu numa live ou num post de alguém e você quer implementar e fazer no dia, você anota. Mas não para fazer aquilo naquele momento. Então, por exemplo, hoje de manhã eu estava aqui escrevendo, né, o script da live que eu queria trazer para vocês, e no meio disso eu vou tendo algumas ideias, lembrando de coisas que eu tenho que fazer, anoto ali do lado e volto o meu foco para fazer o que eu já estava fazendo. E aí, isso te ajuda também a ser mais produtivo. Porque se toda vez que você tem uma ideia nova, né, para implementar uma coisa nova para você fazer, você parar o que você está fazendo para começar aquela outra coisa, você fica com 3, 4 coisas inacabadas no decorrer do tempo. E aí o tempo vai se perdendo. Né? Então, assim, eu estou fazendo tal coisa, sei lá, estou digitando um texto aqui para alguma coisa, ou preparando o pedido do cliente e tal. E aí eu tenho uma ideia, Mari, se eu deixar, eu começo a fazer aquela outra coisa e daqui a pouco já me perdi no dia. E aí o meu dia não é produtivo. Quem está assistindo a live depois aí, não me apresentei, sou Mari Rossi, mentora de pequenos negócios, e eu ajudo você a alcançar a tranquilidade financeira através dos frutos que a sua empresa traz para você. Então, aqui hoje eu estou trazendo, né, como que você implementa uma ideia nova num tempo que ele é padrão. É 24 horas do dia, algumas horas dessas você está dormindo, né, e aquele horário que você está trabalhando é o tempo que você tem para implementar suas ações aí, focando na ideia nova. Então, para descarregar um pouco a mente, deixar ela ainda mais criativa, tenha um papel anotado aí, que é o seu depósito do tem que, e durante o dia, tudo que você precisa fazer, você anota, em algum momento você vai parar para ver o que é a prioridade importante e urgente daquelas ideias e daquilo ali. Voltando aqui, para trazer agora, como que você faz isso, né? Eu falo tanto, gente, que minha garganta fica seca. Se eu não tomar água, não aguento fazer as próximas lives. E tem mais live aí pela semana, hein? Então, eu trouxe aqui algumas ideias, né? Formas de que você pode solucionar esse problema aí. Te ajudar a colocar em essas ideias implementadas no dia a dia. Porque o nome tem que... depósito do tem que. Por que tem esse tem que? Porque a nossa mente fica cobrando. Você tem que ir no mercado. Você tem que mandar a encomenda do cliente. Olha, você tem que fazer o post do Instagram. Você tem que chamar um cliente novo. Então, esse tem que, a nossa mente que fica cobrando o dia inteiro que a gente tem que fazer a comida, que a gente tem que limpar a casa, que a gente tem que fazer tal coisa, isso sobrecarrega o nosso pensamento. A gente fica com a cabeça muito cheia de coisas. Isso atrapalha a nossa produtividade, as coisas que a gente faz no nosso dia, porque a gente fica se perdendo nesse monte de coisa, entende? Então, a gente coloca lá no papel, logo cedo, depósito do tem que. É um depósito mesmo. Você vai... Tudo que você ouvir aí dentro da sua cabeça, você tem que isso, anota. Você tem que aquilo, anota. Ligar para o banco e resolver um problema X, anota. Verificar a fatura do cartão que vence que dia que vence, anota. Por quê? Você depois, quando acabar a tarefa que você está fazendo, que você está conectado, focada, quando você faz de uma forma focada uma tarefa, você faz ela mais rápido. Então, você ganha mais tempo. E aí, quando você acaba, você vai para o seu depósito do tem que e pensa assim, peraí, deixa eu ver qual que é a tarefa mais importante que eu preciso fazer e que já está aqui na minha lista. Aí você vai olhar lá e vai falar assim, nossa, eu preciso ligar para o banco e resolver esse problema. Aí você vai focar nessa segunda tarefa. Quando você menos esperar, você já riscou várias delas. Entende? Você já riscou aquele monte de atividade que você tinha que fazer durante o dia e você acabou ganhando tempo, porque não ficou com a mente dispersa,
sabe, distraída com aquele monte de preocupações. Então, por isso que a gente faz o depósito do tem que numa folha de sulfite, conforme as lembranças das coisas que tem que fazer, vai anotando. Então, como que você administra o seu tempo para colocar uma nova ideia em prática? Como que a gente faz isso? A primeira coisa que a gente precisa fazer é desapegar. Por que desapegar? Porque uma empresária, quando ela quer crescer, quando a mente dela já está pronta para esse crescimento, ela precisa entender que ela implanta um projeto novo, uma atividade nova, um produto novo, um espaço novo dentro da empresa, não importa. Ela teve um projeto e ela implementou aquilo. E a empresária, mesmo para ela conseguir fazer a empresa dela crescer, ela precisa ter na mente dela, no dia a dia, de que ela traz a ideia nova, implementa, e aquilo precisa acontecer sozinho, ou quando ela delega contratando uma ajudante, ou quando ela prepara a equipe que ela já tem para fazer aquele primeiro projeto acontecer, porque a dona da empresa, a empresária, ela precisa ir atrás de outras coisas. Então, o desapegar do primeiro projeto que você criou está maravilhoso, está incrível, mas a empresária que quer que a empresa cresça, ela precisa se distanciar desse primeiro projeto para conseguir implementar um segundo, um terceiro. E o que acontece com muitas empresárias? Elas criam uma ideia incrível, coloca para funcionar lá dentro da empresa, ela mesma, às vezes, com a própria força de trabalho, só que ela fica com a força de trabalho dela presa na atividade. E a empresária não pode estar presa 100% do tempo na atividade que ela exerce. Isso sim, quando a empresa é nova e que é a mulher que faz o bolo, ou é a mulher que faz decoração de festa, ou é a mulher que vende, né? Que ela começa a loja dela vendendo os produtos. Ela está com a força de trabalho dela ali, presa dentro do negócio, porque a empresa é nova. Mas se a sua empresa já tem 3, 5, 7 anos, o seu exercício é como eu começo a fazer isso funcionar de uma forma que eu comece a me distanciar da parte mão na massa, para mim conseguir implementar outros projetos, outras ideias, para mim buscar outras coisas novas, para mim ter mais tempo para participar de reunião com outras empresárias, para ter insights diferentes. Para mim, de repente, fazer uma mentoria para aprender a cuidar das finanças da empresa, eu preciso estar distante um pouco da parte técnica da minha empresa, para poder buscar essa parte mais administradora, mais estratégica, de olhar o meu negócio de fora. Então, você precisa, o primeiro ponto é desapegar das ideias anteriores que você criou para o seu negócio, conseguir se afastar daquilo para ter mais tempo para se dedicar ao projeto novo. E o projeto novo, a ideia nova que você teve e quer implementar na sua empresa, é onde você vai dar foco para ele acontecer, para você implementar e também depois se afastar novamente para dar foco para uma outra ideia nova. Então, uma empresa que cresce, ficou meio confuso, gente? Uma empresa que cresce perpassa por empresárias, empreendedoras que têm uma ideia, implementa e sai de campo para ir atrás de implementar uma segunda ideia. Ah, mas eu não consigo, porque dentro da minha empresa sou eu que faço tudo. Tudo bem se hoje é assim, mas o seu pensamento é conseguir, empresária que cresce, ela consegue implementar o projeto e se afastar, delegar uma função, contratar uma ajudante. E isso precisa acontecer. Por quê? Se a empresária está envolvida 100% na parte técnica, que é a mão na massa ali daquilo que você faz no dia a dia, se você está 100% focada na parte técnica, você não desenvolve a parte administradora do seu negócio, que é muito importante, até para você criar um novo projeto, você tem que ter esse cuidado do financeiro, para ver se cabe isso, se a empresa consegue implementar essa ideia nova, ou se não é o momento. Então, você precisa ter tempo para focar no cuidado das finanças e nesse lado empreendedor. Porque o que uma empresária é? Gente,
o que uma empresária é no contexto, o conjunto, né, de habilidades que ela precisa ter. Uma empresária, ela se divide em 3 personalidades. Um lado dela é técnico, é a mão na massa, é aquilo que você vende, o produto, o que você faz no dia a dia, é o lado técnico. A segunda personalidade de uma empresária é o lado empreendedor, que sonha, tem ideias novas, quer implementar novas coisas. E a terceira personalidade de uma empresária de sucesso é aquela que administra o quê? O financeiro, o próprio negócio, né? Faz aquela estratégia ter condições de ser implementada financeiramente. Então, quando a empresária, e isso acontece muito com empreendedoras, por que às vezes eu falo empreendedora e às vezes eu falo empresária, tá? Eu vou explicar aqui rapidinho para você. A empreendedora, ela não tem essas 3 personalidades desenvolvidas. Ela sabe fazer a entrega, né? A parte técnica, mão na massa, ela é muito boa naquilo que ela faz, mas ela, às vezes, não administra o próprio negócio. Ela sonha, ela quer crescer, ela quer dar certo, mas ela está focada no fazer. Só a parte mão na massa, sabe? A parte técnica do negócio dela. Então, eu chamo de empreendedora a mulher que só tem 2 partes desenvolvidas dessas personalidades. Às vezes, a empreendedora, ela tem muito desenvolvido a parte técnica e a parte empreendedora, que é sonhar e querer ver aquele negócio dar certo e crescer. E ter estratégias e ter novas ideias. Mas ela não administra. Às vezes, ela está focada só em administrar e sonhar, mas não está pondo a mão na massa como deveria para fazer o negócio dar certo. E muitas vezes ela está só sonhando e não está administrando e não está fazendo o que precisa. Então, enquanto ela não tem as 3 personalidades desenvolvidas de uma empresária, eu chamo de empreendedora. Então, por isso que às vezes na live eu uso a palavra empreendedora para mulheres que não estão desenvolvendo as 3 personalidades no dia a dia, na prática. Então, ela não é uma empresária. A empresária é o conjunto disso. E da onde eu tirei isso? Eu tirei da minha cabeça, do além? Não. Toda empreendedora que quer se tornar empresária precisa ler esse livro, O Mito do Empreendedor, tá? E aí, só uma indicação, é um livro até baratinho para comprar. Por quê? Porque ele fala disso. Às vezes a mulher tem um talento incrível, né? Faz bolo caseiro artístico para festa, para casamento. Tem um talento incrível, talento técnico. Quer que a empresa cresça, que ela seja maravilhosa, ter visibilidade na cidade inteira. Legal, tem pensamento empreendedor, né? De crescer, de inovar, de buscar mais para fazer isso aqui dar certo. Mas ela não administra o negócio, a parte financeira. Ou, às vezes, ela é uma sonhadora e não faz a parte mão na massa que é necessário fazer para esse negócio ir para frente. Então, esse livro, O Mito do Empreendedor, ele conta a história de uma empreendedora, não vou contar aqui para vocês, porque é uma história muito legal. Quem lê depois me conta lá no direct o que aprendeu, mas conta o fracasso e o momento de sucesso, onde a chavinha virou, né, dessa mulher. Então, em algum momento, eu estou aqui para isso, exatamente para isso, para sua chavinha virar. Né? Inclusive, eu quero te fazer o convite, Mentoria Mulheres que Brindam, começa dia 12/4, as inscrições estão já abertas, é um grupo pequeno, porque eu realmente quero ajudar você a conseguir encontrar esse ponto aí que está impedindo do seu sucesso, né, chegar. E o que eu não estou fazendo? Será que eu estou sendo muito técnica e estou sonhando demais, mas não estou administrando? Será que eu administro, sonho e não estou fazendo o que precisa ser feito? Então, a mentoria ela vem para te ajudar a alcançar a tranquilidade financeira na sua vida, através do negócio que você tem, você é uma empreendedora. Lá eu vou te ajudar a se tornar uma empresária, onde a gente vai desenvolver essas 3 áreas, personalidades de uma mulher que vai se tornar uma empresária de sucesso. Fica o convite, quem quiser me chama no direct. Nós teremos 8 encontros, teremos encontro bônus no final, teremos presente com uma especialista, né, em Instagram para te ajudar também. Tem presente que vai acontecer entre as participantes dentro do grupo. Não consigo te contar tudo, tá? Aqui eu preciso mesmo que você me chame no direct. Mas é assim, uma mentoria. E gente, ontem eu estava pensando numa coisa.
sobre gostar, né? De falar o que a gente fala. E o que eu falo aqui? Eu falo muito de finanças, né? Então, você deve pensar assim, nossa, a Mari gosta muito de falar de dinheiro, de finanças, de porcentagem, de vírgula, 00 e tal, tal, tal. Gente, ontem eu estava pensando nisso. E eu vou te contar uma coisa, eu não gosto de falar disso. Não é isso que eu quero para a sua vida, tá? Por que eu falo isso? Porque esse assunto é o seu caminho para chegar aonde eu quero te levar. E eu quero te ajudar a se tornar uma mulher que brinda. Brinda por realizações, brinda por uma vida incrível, brinda por tranquilidade, por mais conforto, por lazer com a sua família, por mais tempo, né? E tudo isso perpassa, se você é uma empreendedora, perpassa por você cuidar do dinheiro do seu negócio e fazer a sua empresa crescer. Então, é por isso que eu falo, né, de crescimento, de empresa, de dinheiro, de finanças, porque é o degrau que você precisa subir para chegar lá em cima e brindar por aquilo que você quer muito na sua vida. Então, quem tiver interesse na mentoria, me chama no direct. Então, voltando aqui, o que você precisa fazer, né, para administrar melhor o seu tempo e implementar novas ideias? Precisa desapegar dos projetos anteriores, delegar, criar meios de que ele funcione dentro da sua empresa já sem a sua presença, ou somente com a sua supervisão. Em algum momento, você precisa conseguir isso para ter mais tempo para pensar, criar estratégia, buscar ajuda para implementar um segundo projeto, uma segunda ideia que você tenha. Esse é o primeiro ponto, né? Desapegar do projeto anterior para ir para o próximo projeto. O segundo é delegar. E aí, se você faz tudo sozinha, até hoje, há 5 anos, 7 anos, não sei quanto tempo você faz tudo sozinha, está na hora de organizar alguma coisa aí dentro da sua empresa que não está te proporcionando condições de pagar uma ajudante, para começar a delegar. Quando você delega algumas coisas que te ocupam muito tempo, você começa a ficar mais livre para pensar em projetos novos, para ter novas ideias, para conseguir fazer a sua empresa crescer. Né? É um obstáculo, uma coisinha que tem aí no meio que está te atrapalhando de crescer. E eu falo porque eu já tive pequenas empresas e esse negocinho que estava me atrapalhando tinha a ver com a falta de cuidado com o dinheiro que eu tinha na minha empresa. Eu era a empreendedora que fazia, colocava a mão na massa, tinha clareza da parte técnica da minha empresa e fazia muito bem. Eu era já empreendedora, né, no sentido de sonhar, de ter ideias, de implementar, de fazer tudo isso também, mas eu não desenvolvia a minha personalidade administradora. E então isso aqui para mim era um obstáculo para o meu negócio dar certo, para a minha empresa crescer. O que adiantava? Eu fazia o meu trabalho muito bem feito, as pessoas sabiam disso, me reconheciam, compravam, vendia e blá, blá, blá. E nada. Sonhava, queria uma empresa grande, tinha visibilidade, as pessoas me conheciam naquilo que eu fazia, mas eu não administrava o dinheiro. Então, isso aqui, para mim, impedia eu de ser uma empresária. Quando eu aprendi a desenvolver isso aqui, hoje sim eu posso dizer que sou uma empresária, porque eu olho esses 3 pontos. Então, desapegar, delegar, para você ter mais tempo para implementar os seus novos projetos, e a viabilidade financeira. Porque um erro muito grande de empreendedoras... Estou pegando um pouquinho de água aqui, gente. Um erro muito grande das empreendedoras é ter ideias incríveis, novas, projetos novos, e não fazer um estudo, não olhar um pouquinho para viabilidade financeira. Porque não adianta você querer ter uma ideia de inovar um kit, por exemplo, para mandar para o seu cliente, para triplicar suas vendas, se não tem viabilidade financeira para sustentar essa ideia nova. Então, essas 3 coisas que você precisa olhar te ajuda a não perder tempo, te ajuda a ganhar tempo para implementar os projetos novos. Quando você desapega de um projeto anterior e faz ele funcionar na sua empresa para dar sequência no segundo projeto, a sua mente vem 100% focada no segundo projeto. E aí você faz um projeto de cada vez. Né? Se eu quiser fazer várias coisas ao mesmo tempo na minha empresa, eu não vou conseguir. Então, eu tenho que implementar um projeto, pôr ele para funcionar, deixar ele automaticamente na minha rotina para dar um passo para o segundo projeto.
Então, aí eu desapego do primeiro para poder me focar no segundo. Desapegar, delegar, né? Em algum momento, contratar uma ajudante, uma outra pessoa para te dar suporte, para ter mais tempo, e a viabilidade financeira. Então, o que eu vou pedir para você agora para colocar isso em prática? Porque não adianta só aprender, não. Se você ver essa live aqui e falar, nossa, que legal, aprendi uma coisa incrível, e for para casa e voltar na sua rotina, você não cresce. Sua empresa não cresce e você não consegue brindar por uma tranquilidade financeira na sua vida. Faz um levantamento de quanto vai te custar o projeto novo. Você quer colocar ele em prática? Quanto que ele custa? Você vai precisar de X dinheiro? Você precisa saber quanto que ele custa. Enge, esse livro é maravilhoso, viu? Esse livro é incrível. É aquele livro que você começa a ler em 2 dias, você já acabou. Porque ele é muito bom, gente. Ele é vivo. É uma empreendedora, né, que fazia um montão de coisa, não vou contar o que ela fazia. E aí? Cansada, exausta, tinha que fazer tudo sozinha, e aí ela aprendeu a desenvolver essas 3 habilidades. E lá ela conta, né? O autor do livro conta como que aconteceu isso, tá? Muito legal. Então, ação prática, levantamento de quanto vai custar a sua ideia nova para você colocar ela em prática e ver se a empresa tem condições de pagar por isso hoje. Então, seja realista. Tem condições de colocar esse projeto em andamento hoje? Coloca ele hoje. Se a empresa não tem, entenda e seja uma empresária que pense estrategicamente. Eu vou ter que esperar 90 dias para implementar esse projeto até levantar o financeiro, a necessidade de dinheiro que eu tenho para isso. E isso sim é ser inteligente, é dar um passinho para trás para depois conseguir dar 2, 3 passos para frente. Porque se você implementa um projeto que não tem viabilidade financeira nesse momento, você vai colocar a sua empresa numa situação no vermelho. Porque chega uma hora que aperta o gargalo financeiro. Tá bom? Então, essa é a ideia que eu trouxe hoje para a live, para você conseguir implementar novas ideias. Tivemos vários insights aqui. Agradeço a companhia.